Olá, olá, olá! Sejam bem-vindos a mais uma live diária ao vivo. Diária não, né? A cada 2 dias aí. Vamos lá, meu povo, bora entrar. Se vocês estiverem me vendo bem, me ouvindo bem, vocês avisem aí através dos comentários. E aí, como é que vocês estão? Como é que está sendo essa semana maravilhosa? Tranquilidade. Deixa eu ajeitar aqui a câmera, o negócio não ficar embaçado. Esse aqui é meu fundo fake, certo? Fundo fake, fingindo que eu leio o livro de São Tomás de Aquino aqui, às vezes, os Estudos Morais. Não, gente, isso aqui tem livro mesmo. Mesmo. Vamos nós. A força do caráter. Tema importante pra caramba. Queria contar um pouco pra vocês como é que foi a minha trajetória e como é que se molda um caráter forte. O Instagram, na verdade, ele é isso, né? Ele é uma grande história que está sendo contada. Que eu registro a minha história, vocês. É muito bom. E aí, grande vão. Basicamente assim, lá em 2019, quando eu comecei uma vida de estudos, né? O primeiro livro que eu li foi O Senhor dos Anéis. E aí lá pras tantas, eu li O Senhor dos Anéis toda noite. Eu só tinha tempo para ler à noite. Eu passava o dia trabalhando e aí só tinha tempo para ler à noite. E eu não sabia bem o que eu gostava. Eu não sabia bem o que eu queria ainda na vida, né? Na verdade, foi em 2019. Foi em 2019, né? E aí um belo dia eu cheguei lá, comecei a estudar, ler O Senhor dos Anéis, toda vez à noite. O que é que eu comecei a perceber? Fazer uma coisa todo dia nos dá força. Fazer uma coisa repetidamente nos dá força. Essa força ela vem da constância. E foi isso que eu notei em mim. Eu vi que toda noite que eu começava a ler O Senhor dos Anéis, estudar todo santo dia, o que é que acontecia comigo? Eu solidificava um hábito. A força, ela vem do hábito. A força do caráter, ela vem do hábito. É como uma pedra. Os gregos, né, juntamente ali com os latinos, principalmente os latinos que quando olhavam para uma pessoa forte, eles olhavam para essa pessoa forte e diziam que ela era virtuosa. É tanto que a palavra virtus, em latim, ela está muito associada aos homens. Não por uma questão de sexo, não é isso. É porque naturalmente o homem ele tem uma compleição corporal mais forte do que a mulher. Por conta da testosterona, né? Obviamente. Por conta da testosterona. Então, a força do caráter, ela vem justamente por essa repetição. E à medida que eu vou repetindo, eu vou criando em mim uma nova natureza. O hábito nos faz livres. O hábito que nos faz livres. À medida em que eu vou criando hábitos eficientes, eu vou me tornando livre. Por quê? Porque o que me escraviza são as minhas emoções. Entendam? As minhas emoções, elas me escravizam. Por quê? Porque as emoções, elas são passageiras. Uma pessoa que está ainda inclinada ao prazer, não consegue fazer aquilo que ela se propôs todo dia, você é fraco, cara. O que te faz livre são esses hábitos, essa constância, esse ethos, que os gregos chamavam de fazer algo repetidamente todo dia. Mas não somente fazer algo repetidamente todo dia, mas algo bom repetidamente todo dia. Algo bom repetidamente todo dia. Todo dia eu preciso ser bom. Eu preciso buscar o bem. E é aí que entra o pulo do gato. Nós não podemos apenas nos dar o luxo. Para nós sermos realmente bons, não apenas devemos, quando chega um bem, nós fazemos, mas devemos buscar ativamente. E é isso que vai nos fazer fortes.
Vocês compreendem isso? Eu não devo apenas ajudar os mendigos quando vejo um mendigo na rua. Mas, poxa, que tal eu buscar separar um dia para fazer uma ação social? Eu estou buscando. Eu estou em posição ativa de virtude, de força. E por que eu não faço isso constantemente? Porque se eu faço apenas uma vez, obviamente, aquilo vai passar. Porque, foi no impulso. Não é assim? O preguiçoso não é somente aquele que não faz, mas é aquele que é inconstante. O preguiçoso é um inconstante. É aquele que sempre faz a coisa movido pela ansiedade, pelo impulso. Isso é preguiça também. A força do caráter solidifica em nós o hábito, o ethos, o virtus. Solidifica em nós uma força em direção àquilo que nós consideramos que seja bom para nós. Vocês percebem isso? Ou seja, repetindo, né? Os latinos, quando eles olhavam para um homem forte, esse cara aí é virtuoso, ele tem força, o caráter dele é firme, né? Está implícito na palavra, está implícito nessa origem etimológica, a força. A força do caráter é uma rocha. Ou seja, venha o que vier. Eu já tenho o hábito de ser paciente. Eu já tenho o hábito de estudar todo dia. Eu já tenho a virtude da estudiosidade. Um hábito intelectual, né? Eu já tenho a virtude de não reclamar. Eu já tenho o hábito de não reclamar. Então eu me preparo para o mal que vem. Percebem isso? Eu me preparo para o mal que vem. O que é que o hábito faz? Nos prepara para um possível mal que pode acontecer na nossa vida. Construir bons hábitos é uma forma de prevenção, portanto. As pessoas, elas pensam, e é um erro isso aqui, elas pensam muito, onde eu quero chegar, né? Elas pensam muito, ficam pensando muito na meta final, no produto final. Poxa, cara, pensa, queira, deseje fazer, estudar 2 horas todo dia. Pense no que você vai fazer hoje, no que você tem que fazer hoje. As pessoas, elas ficam maquinando muito o futuro e esquecem do presente. Isso é um erro. Isso não constrói em nós bons hábitos. Isso nos dispersa, para falar a verdade. Isso nos dispersa. Meu Deus do céu. Isso nos dispersa. Então, para construirmos o bom hábito, João Paulo, qual é o primeiro passo? Obviamente, o primeiro passo é parar de reclamar, né? O segundo passo é criar blocos de tempo, que eu chamo de blocos de tempo, e eu faço isso há 4 anos, todo santo dia. Separe 3 atividades que você não poderia deixar de fazer e separe um tempo específico para cada uma dessas 3. As minhas, no caso, trabalho, oração e família. Essas 3 atividades eu não posso deixar de fazer. São minhas obrigações. O resto eu vou encaixando na medida em que convir. Na medida em que realmente aparecer ali. Vocês percebem? Isso? Então é assim que nós vamos construindo bons hábitos. O terceiro passo, obviamente, é a mortificação dos sentidos. Se você é acostumado a ficar hiperestimulado, meu filho, sabe o que vai acontecer contigo? Vai se lascar. É isso que vai acontecer contigo. Se você os teus sentidos vão ficar dispersos. Você deixa a sua imaginação à solta. E o que é um grande erro. Se você não tem autoconsciência, o autocontrole, a autodisciplina, o que é que vai acontecer contigo? Você vai deixar os teus sentidos como cavalos, como animais domésticos, sem dono.
o corpo está para a alma. Já dizia Aristóteles, né? O corpo está para a alma. O corpo, ele precisa ser dominado pela nossa parte racional. O corpo precisa ser dominado pela nossa parte racional. Então, nós naturalmente somos mais inclinados ao prazer do que à dor. Eu tenho uma tendência de fugir da dor. Então, o que é que eu começo a fazer? Buscar o bem. Aquilo que eu estava falando no começo, né? Buscar o bem. E esse é o quarto passo. Buscar o bem. Voluntariamente. Não esperar que uma oportunidade apareça para eu fazer o bem, meu Deus do céu. Não esperar. Quarto passo, buscar o bem voluntariamente. Não esperar que aquela coisa ela surja na minha frente. Não esperar que o mendigo surja na minha frente para que eu dê uma esmola para ele. Não esperar que a louça passe 3 dias sem ser lavada. Poxa, vou lá lavar a louça. Vou lá lavar a louça. Não esperar que uma pessoa me peça um copo d'água e eu tenha a atenção de olhar para ela e perceber que ela está precisando de alguma coisa. Perguntar lá. Vai pegar um copo d'água, pode ser um copo d'água, pode ser uma maçã, pode ser qualquer coisa. Então, solicitude. Seja solícito. Sirva. Isso é o serviço. O serviço, ele liberta a nossa vontade. Ele liberta a nossa vontade. Sirva. E quinto passo, comece devagar. Não comece rápido demais. Comece atividades que você consiga mantê-las todo dia. Consiga atividades que você consiga mantê-las todo dia. Percebe aí? Coisas que você consegue manter todo dia. Coisas que você consegue manter todo dia. Não é assim? Ou seja, apesar de todas essas lições, a grande questão que eu gostaria que vocês entendessem bem, qual é a grande questão que eu gostaria que vocês entendessem bem? É a constância. Pegar uma atividade e não parar. Pegar uma atividade e não parar. Não parar. Não parar de fazer. Né? Eu no meu celular tenho lá no meu alarme, né? Eu tenho todos os meus horários de oração, né? Tal hora eu faço tal oração, tal hora eu faço tal oração, tal. Isso eu tenho há 4 anos aí. Vai fazer 3, 4 anos, pelo menos. Todo dia. Pegar uma coisa e não desistir. Se agarrar aquilo. E a constância, ela nos faz fortes. O que facilita a constância é a ascese. O que facilita a constância, ou seja, para que a minha vontade seja livre, eu preciso me mortificar. E buscar o bem voluntariamente. Então, para que a minha vontade seja livre, eu preciso me mortificar, buscar o bem voluntariamente. Mas apesar de tudo isso, eu preciso ter consciência. A consciência é a intimidade com algo. É aí que entra a nossa vida cultural, a nossa vida cognitiva. É uma coisa que a gente tem que se perguntar. Como é que estão os meus hábitos intelectuais de estudo? Como é que estão os meus hábitos intelectuais de estudo? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Como é que estão meus hábitos intelectuais de estudo? Meu Deus do céu. Não é assim? Ou seja, além da ascese, além da busca pelo bem voluntariamente, o que é que eu preciso ter? Eu preciso ter uma vida cultural mínima. Porque senão eu vou me lascar todinho, né? Eu me mexo, mas eu não sei o que é que eu estou fazendo. Eu não reflito sobre o que eu estou fazendo. Eu não busco pontos de referência. Aí, meu filho, aí lascou, entendeu? Aí lascou. Aí não tem jeito, porque realmente, né? Então a força do caráter, se a gente conseguisse resumir isso, ela se dá, pela mortificação dos sentidos, 5 sentidos. Não vou falar tanto, não vou ficar dispersando o meu olhar vendo qualquer coisa, qualquer desenho. Vou evitar músicas muito agitadas. Essas coisas, pequenas coisas que a gente evita, que causam nos nossos sentidos um prazer, isso vai nos dando liberdade para nós nos preocuparmos com coisas maiores.
A ascética serve para que os nossos sentidos estejam livres para fazer a nossa vontade livre. Para fazer a nossa vontade livre. Ou seja, a ascese tira a poeira do meio do caminho. Tira a poeira do meio do caminho. Né? Eu ia fazer aquela playlist lá que eu disse pra vocês, acabei nem fazendo, né? Enfim, vai dar certo, vai dar certo. Vai chegar o horário, porque eu estou muito ocupado. Mas vai chegar o horário, vai chegar o tempo. Vai chegar o Kairos, tempo da graça. Eita, tá todo mundo precisando dessa graça aí. Vocês conseguem compreender isso? Conseguem compreender isso? Assim, no fundo, 3 coisas são necessárias. Buscar o bem voluntariamente, mortificar os sentidos e obviamente, você tem uma vida cultural mínima. Tem uma vida cultural mínima, né? Mortificar os sentidos, buscar o bem e ter uma vida cultural mínima. São esses 3 passos para se construir um caráter forte. Aí assim, com certeza você vai conseguir criar um caráter forte. Com certeza, com toda certeza. Com toda certeza. Mortificação dos sentidos, cara, fala um pouco menos. Escuta um pouco mais. Escuta aquelas pessoas que têm uma ideia contrária à sua. Percebe? Como isso mortifica a gente. Vocês conseguem compreender? Conseguem ver isso? Não é assim? Não é assim? Então, além disso, mortificar o ouvido. Mortificar a língua. Mortificar também o quê? Mortificar, obviamente, os nossos olhos. Eu não posso olhar para todo canto. Eu não posso olhar para todo canto que eu bem quiser, para toda pessoa que eu quiser. Eu não posso deixar as coisas à solta, meu Deus do céu. Posso deixar as coisas à solta, como um cavalo, como um boi, né? Sem força, sem dono. Perfeito? O povo é isso. Fiquem com Deus. Um forte abraço. E até a próxima. Tchau, tchau.